Olá, eu sou César Barbosa e hoje hei de ler do verso 110 ao 243 do canto 2 da Ilíada. Aqui vai basicamente do discurso de Agamemnon, o qual estimulará os gregos a voltarem para casa, o teste da moral da tropa, né? Teste empregado por Agamemnon, até o discurso de Tecites, né? Onde Tecites atacará Agamemnon, né? E falará, inclusive, muitas coisas que Aquiles disse para o líder grego. Então, leamos nós. Caros amigos heróicos aqueus, de ares fortes sequazes. Vejam, ele inicia elogiando os gregos, né? Dizendo que os gregos são seguidores do deus Ares, isto é, o deus da guerra. O grande crônida Zeus, em terrível desgraça me enleia, ele o maldoso que havia asselado antes disso a promessa de retornar para a pátria depois de destruir Ílio Forte. Aqui ele diz que Zeus prometeu a vitória dos gregos sobre os troianos, né? Que Agamemnon conquistaria Troia. E ele fala Ílio. Ílio, ao chamar Troia de Ílio, é uma referência ao rei Ilo, que seria o fundador da cidade de Troia. Ilo seria bisneto de Dárdano. E Dárdano, ele casou com a filha de Teucro. Por isso, muitas vezes, Homero chamará os troianos de teucros. E de Troia, Troas, tanto Troia como o nome da cidade, como Troas e Tros, em referência a Tros, o pai de Ilo, rei fundador de Troia. E algumas vezes chamado de Dardanos também, em referência a Dárdano, que casou com a filha de Teucro, né? Aí seriam os ancestrais de Príamo. Ora resolve enganar-me, ordenando que volte de novo sem nenhum brilho para Argos, depois de perder tanta gente. Isso, por certo, há de ser agradável a Zeus poderoso, que já destruiu muitos muros e grandes e fortes cidades, e há de arrasar outras mais, pois imenso é o poder do seu braço. Até mesmo os pósteros há de chegar o labéu vergonhoso, de que um exército acaio de tantos e fortes guerreiros haja sem êxito feito esta guerra, conquanto lutando contra tão poucos inimigos, sem nunca lhes vermos o cabo. Aqui ele diz, né, que o exército grego é formado por inúmeros fortes guerreiros, né, e que o inimigo é pequeno, são poucos, apesar de Troia ter aliados, né, mas são poucos, e que mesmo assim eles não conseguiram dar cabo de Troia, né? Pois em verdade, se os Troas e Aquivos quiséssemos todos, Troas, referência a Tros, né, pai de Ilo, rei fundador de Troia. Trégua jurar para assim facilmente contar nossos homens, caso os troianos o número exato dos seus nos dissessem, e dividíssemos logo os acaios em várias dezenas, e cada grupo elegesse escansão um dos homens de Troia. Há muitas décadas, certo, faltara quem vinha o mexesse. Por tal maneira, presumo, ultrapassam os homens aquivos aos moradores dos muros de Troia, porém numerosos. Auxiliares lanceiros,
lhes vieram de muitas cidades. Veja que várias cidades deram apoio aos troianos para enfrentar os gregos, né? Seria uma batalha entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente representado pelos gregos, né? E Troia liderando as cidades ligadas ao Oriente, né? Que por maneira sensível me impedem de o plano dar corpo, de ilho sagrada expugnar, o baluarte de muros fortíssimos. Como eu já disse, né, Ilho, chamando Troia de Ilho, em referência ao rei Ilo, fundador de Troia, e inclusive o nome da obra, né, da epopeia, a Ilíada, né, em referência ao rei Ilo. Já são corridos 9 anos, mandados por Zeus poderoso. Veja que os fatos aqui narrados por Homero são do 9º ano da Guerra de Troia. Ele não narra a Guerra de Troia desde o início, desde o rápido lá de Helena, né? Ou até da discórdia entre as deusas, né? A funesta escolha de Paris, né? Escolheu Afrodite, a deusa do amor. Os lenhos todos já podres se encontram, delidos os cabos, nossas esposas queridas e os filhos infantes ainda, em nossas casas se encontram, saudosos, enquanto nós outros vemos frustradas esta empresa, que a todos em Troia reúne. Ele diz, né, que apesar dos 9 anos de guerra, a frustração de ainda não ter conseguido a vitória, e a família lá, a pátria, longe, né? Todos longe da pátria e da família, dos parentes. Ora, façamos conforme o aconselho. Obedeçam-me todos. Para o torrão de nascença fujamos, nas céleres naves, pois é impossível tomar a cidade espaçosa dos teucros. Vejam, ele chama os troianos de teucros. Como eu disse, né? Teucros está ligado a Teucro, o rei que fundou a civilização, onde seria fundada a cidade de Troia por Ilo. Teucro seria o trisavô do rei Ilo, pois a filha dele casou com Dárdano, ou Dardano. O coração no imo peito ficou sobremodo abalado, de toda a turba que ausente se achara ao conselho dos velhos. A ágora então se agitou, como fazem as ondas furiosas. Veja que o assunto aqui estava sendo discutido na ágora, né? O ponto de reunião onde se forma a assembleia, onde os gregos se reuniam para discutir os assuntos da guerra. No ponto Icário, que são percutidas por Euro e por Noto, quando das nuvens irrompem, mandados por Zeus poderoso. Euro é o deus grego do vento do leste, e Noto seria o deus grego do vento do sul. Do mesmo modo que Zéfiro agita uma grande lavoura. Zéfiro seria o deus do oeste, deus do vento do oeste, né? O deus que anuncia a primavera, um deus suave, uma brisa suave, agradável. Do mesmo modo que Zéfiro agita uma grande lavoura, impetuoso a soprar e as espigas forçadas se curvam. A multidão correu logo, revolta, com grande alarido, em direção dos navios velozes, bastante poeira. Os pés faziam subir, afanosos exortam-se todos, para lançar mãos às naves e às ondas sagradas deitá-las.
Veja que os gregos estavam doidos para voltarem para casa, né? Estavam loucos, correram todos para os navios. Todos os regos a limpam e as naus dos espeques libertam. Espeques seriam estacas, né? Onde os navios estariam amarrados. E as naus dos espeques libertam seriam soltar os navios, né? Sobe ao céu alto o alarido dos que para casa voltavam, e para a pátria talvez retornassem, pesado o destino, se para Atena divina era ao fim não tivesse falado. Veja que era, ao observar o que estava acontecendo, né? Os gregos todos doidos para voltarem para casa. Aí Hera vai falar com a deusa Hera. Ela falará com a deusa Atena, ordenará que ela desça, fale com Odisseu para resolver aquela situação, impedir que os gregos voltem para a Grécia, né? Palas Atena, indomável donzela de Zeus poderoso. É então possível que fujam desta arte os guerreiros agivos, no dorso extenso do mar, para a terra dos pais extremosa? E deixarão quem, troianos e primo, tanto enaltecem, a agiva Alena, por quem tantos homens aquivos morreram, longe da pátria, jogado nas vastas planícies de Troia. Ela diz aqui, né? Eles vão abandonar a guerra, voltar para casa e deixar a Helena lá, a pessoa que eles foram buscar. Na verdade, os gregos estavam ali pouco interessados, né? Muito pouco interessados em resgatar a Helena. Eles queriam era o espólio de guerra, né? O saque da cidade. Helena seria só desculpa, né? Vamos, dirige-te aos homens acaios, vestidos de bronze, e com palavras afáveis procura detê-los a todos. Ó, ela manda aí aos homens acaios vestidos de bronze, né? Os gregos vestidos com armadura, né? Equipados, prontos para o combate. Não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos. A de olhos glaucos, Atena, ao conselho sem mais lhe obedecem. Olhos glaucos, olhos brilhantes, visão clara, isto é, ver com clareza, com capacidade de entendimento, né? Inteligência, sabedoria. Por isto, este epíteto é muito usado por Homero em relação a Deus Atena, né? E Glauco vem do mesmo radical de Glauques, que em grego significa coruja. E a coruja, né, que é a ave que representa a deusa Atena, e consequentemente, por conseguinte, sabedoria e inteligência. Cabe ressaltar que os epítetos ajudavam a memorizar os versos da Ilíada, porque ela foi criada para a transmissão oral, né? Na época que ela era passada oralmente. E os epítetos ajudavam a memorizar. Era uma técnica mnemônica utilizada por poetas, né? E Homero abusa dela, aqueles de pés rápidos, Zeus poderoso, etc. Célere baixa, passando por cima dos cumes do Olimpo. Aqui ele diz que a deusa Atena desce rapidamente, né, do Olimpo para procurar, para ir falar com Odisseu. Rapidamente chegou aos navios acaios velozes, quando encontrou Odisseu, que de Zeus tinham sendo elevado. Nem levemente ele havia tocado em sua nave coberta, de cor escura, que do excruciante lhe o peito angustiava. A de olhos glaucos, Atena, lhe foi deste modo dizendo. Atena fala com Odisseu, né? Vai passar orientações para Odisseu. Filho de Laertes, de origem divina,
Odisseu engenhoso. Veja que os epítetos de Odisseu são sempre ligados à esperteza, né? Engenhoso, astuto, etc. É então possível que todos fujais para a pátria querida, precipitando-vos cegos nas naves providas de remos, e deixareis quem, troianos e primo, tanto enaltecem, a Argiva Helena, por quem tantos homens aquivos morreram, longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia? Vamos, dirige-te aos homens lacaios, sem perda de tempo, e com palavras afáveis procura detê-los a todos, não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos. Isso, disse ela. Odisseu compreendeu que era a voz de uma deusa. Corre atirando de si longe um manto que foi por Euríbates, o fiel arauto apanhado, e Tassense, que a ponto o acompanha. Chega-se para Agamemnon, o filho de Atreu poderoso. O incorruptível bastão lhe tomou, que de Atreu recebera. Com ele foi para as naves dos fortes guerreiros aquivos. O incorruptível bastão, que é o cetro, né? Este cetro do Atrida, né? O filho de Atreu, Agamemnon, ele foi feito por Hefesto e dado para Zeus, né? E este cetro chegou a Agamemnon por meio de seus ancestrais. Se porventura encontrava um dos reis ou pessoa graduada, com termos brandos tentava detê-lo, embargando-lhe os passos. Não fica bem, caro amigo, mostrar o temor do homem baixo. Ele diz que o medo é cabível ao homem baixo, né? Cuida isso sim de acalmar-te, consinta essa gente a assentar-se, pois desconheces em todo o seu âmbito os planos do Atrida. Ora, procura tentar-nos, mais breve há de a pena infligir-nos. Nem todos nós percebemos o que ele externou no conselho. Não aconteça colérico males causar aos argivos. Sempre é violento o rancor do monarca de Zeus descendente. Ele diz que o rancor do Atrida, de Agamemnon, é grande, né? E já no canto 1, isso ficou claro no problema, no conflito que ele teve com Aquiles. Mesmo Aquiles sendo extremamente importante para o exército grego. A majestade e o poder, ele os herda de Zeus poderoso. Ele herda por meio do cetro, né? Aquele cetro é um cetro que já pertenceu a Zeus. Mas se encontrava a gritar um qualquer dentre os homens do povo. O percutia com o cetro, increpando desta arte em voz alta. Para essa bulha, covarde, e atenção presta aos ditos dos outros, que são melhores que tu, pois te mostras embele e sem préstimo. Não vales nada na guerra, ou sequer nas reuniões dos argivos. Reis não queiramos ser todos que aqui nos achamos reunidos. É mal que muitos comandem, um só tenha o posto supremo. Veja que ali o exército grego ele era formado por vários reis. Cada cidade-estado da Grécia tinha o seu rei, né? Todas eram autônomas, mas ali elas estavam sob o jugo de Agamemnon, né? E nesse verso aqui diz que não é bom que tenha vários líderes, é bom que tenha um supremo acima de todos. Um seja o rei, justamente a quem Zeus, descendente de Crono, deu cetro e leis para o mando no povo exercer incontestem. O cetro de Agamemnon significava
o consentimento de Zeus dele ser o rei entre os gregos, né? Chefiando a expedição militar contra Troia. Como o Senhor percorria ele as filas, reflui novamente a multidão que concorre das tendas e naves simétricas, tumultuando, tal como onda grande do mar ressoante. Vem sobre a praia quebrar-se, fazendo que o mar todo ecoe. Todos então se sentaram calados, cada um no seu posto. Unicamente Tecites, sem pausa a falar, continuava. Veja que todos se acalmaram, todos pararam com a ideia, abandonaram, né, a ideia de voltar para casa e passaram e ficaram calados ouvindo, né? Exceto Tecites, pois tinha sempre o bestunto repleto de frases ineptas, que contra os reis costumava atirar sem propósito ou regra, contanto que provocasse dos nobres agivos o riso. Ele gostava de desdenhar dos reis, né, gregos. Era o mais feio de quantos no cerco de Troia se achavam. Pernas em arco, arrastava a um dos pés as espáduas recurvas, as espáduas. Se lhe caíam no peito e por cima dos ombros em ponta, o crânio informe se erguia, onde raros cabelos flutuavam. Tanto Odisseu como o divo Pelida, o ódio grande lhe tinham. Veja, Homero diz que Odisseu e Aquiles odiavam esse Tecites, pois de contínuo os pungia, mas ora insultava Agamemnon, com voz de timbre estridente, com quem os guerreiros acaios aborrecidos estavam e muito agastados no espírito. Em altos berros, portanto, Agamemnon increpa insultuoso. Por que resmungas, Atrida? E que mais ainda julgas falar-te? Veja, ele começa a atacar Agamemnon. As tuas tendas transbordam de bronze e de lindas escravas, todas a dedos escolhidas, que os homens aqueus te ofertamos, sempre em primeiro lugar, ao tomarmos alguma cidade. Ele, de certa forma aqui, ele diz as mesmas coisas que aqueles disse no conflito com Agamemnon. Ou porventura desejas mais ouro, que acaso um troiano de alta cidade te traga, em resgate do filho querido, que porventura eu prendesse, ou qualquer dos guerreiros aquivos. Ou nova escrava ambicionas, que a parte sozinho retenhas, para saciar teus amores? Não fica decente a um monarca, que o mando exerce, lançar os acaios em tantas desgraças. Bando covarde e imprestável de Aquivas, não digo de Aquivos. Sim, para casa volguemos, deixando nos planos de Troia, a digerir quantos dons lhe couberam, por sorte que sinta, se de vantagem lhe somos ou não dos perigos da guerra, já que o divino Pelida, que tão superior lhe é em tudo, muito ofendeu, a sua escrava tomou e dela ora se goza. Mas esse Aquiles mostrou ser pessoa sem fel, é indolente. Veja que ele diz, né, que Agamemnon tomou a escrava de Aquiles e a tem na cama, né? Que Aquiles deveria ter acabado com a vida dele por causa desse ultraje. Caso contrário, Agamemnon, o último ultraje fora esse. Por esse modo, Tecites, o atrida, possante, insultava. Pronto, aqui na sequência teremos a fala de Odisseu, né, para que vai repreender Tecites, porque o ataque dele contra Agamemnon foi num momento inapropriado. Aí ficará para um próximo vídeo.